Primeiro, o pastor Naum, que era presidente do Campo da Serra, ele foi designado para vir abrir trabalho aqui, abrir a igreja aqui, que não tinha templo, não tinha igreja, nem tinha local, nem tinha terreno. Começou o trabalho lá em Goiabeira Velha, há uns cultos, pela qual até em memória Maria Pimenta participava. Aí depois ele chegou, comprou esse terreno, aí ele me convidou para a gente vir abrir o trabalho, começar a construção da igreja de madeira. A gente capinou o terreno, o capim, para espalhar o concreto, para levantar em cima daquele concreto a igreja de madeira. Quando nós chegamos aqui, não tinha a igreja, tinha uma congregação de Tauba que era construída e a gente reunia naquele barraco. Que era o primeiro templo que foi feito aqui em Goiabeiras. Era de Tauba, pequenininha, nós reunimos pouca gente. E era de vela, não tinha lampião, não tinha energia, era de vela. E o templo ficou vários tempos construído ali, com madeira, né? Barraco. E ali, onde realizou o primeiro casamento, que foi o meu, com minha esposa, até hoje, graças a Deus, né? Começou a crescer o trabalho e precisou fazer um templo de alvenaria. Foi aonde foi feito, virado o contrário, né? Pro outro lado dos fundos da igreja. Isso foi na administração do pastor Naum. Ele era o pastor da época. Entendeu? Depois que o pastor Naum se aposentou e encostou, aí veio o pastor Raimundo Damasceno, que ele deu uma melhorada no templo. E ali nós reunimos bastante tempo, naquele prédiozinho ali. Até que o pastor Damasceno ficou num basto 3, 4 anos, né? E foi embora para Linhares. E depois houve outra mudança, que chegou o pastor Oséias. Nós estávamos em Manaus, em Itapiranga. Oséias tinha terminado de construir o templo. E todo dia, eu e ele, da casa pastoral que ele fez para o templo, nós descíamos. E quando foi um dia, Deus falou conosco. Deus me usou. A gente não tinha pensamento nenhum de sair dali. Aí Deus me tomou profecia e disse: prepara as malas para viajar. Tu atravessarás o mar e eu te darei vitória. Nós não pensava que era uma vitória que Deus nos dá. Nisso, o pastor Zé Reis já estava aqui, em Vitória, em São Torquato. Aí nós fomos, o pastor Zé Reis preocupado, disse: Zé, eu estou preocupado com a tua esposa. Ele disse: não, teus filhos, não, pastor, pode ficar despreocupado, que Deus preparou minha esposa, meus filhos. Não. Aí o Senhor, sempre eu e ele orando, o Senhor disse que ele não tinha pressa. Quando a fé surgiu aqui. E pastor Oséias, com outra visão, ele chegou e começou sentindo de Deus que tinha que fazer um novo templo. Aquilo ali era 4 paredes rebocadas, com pintura de cal e o piso cimentado. Aí lá um dia ele falou: não, a igreja tem que melhorar, isso aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. Não pode ficar com essa casa toda gira assim. E nessa conversa que ele teve comigo, eu falei para ele: pastor, por que você não derruba esse templo? Vamos construir um novo templo logo. E ele falou assim: essa palavra que você falou comigo é de Deus. Eu me lembro de uma noite quando nós nos dobramos para orar, dobramos os nossos joelhos e começamos a orar. De repente, Deus usou uma pessoa e disse o seguinte: meu ungido,
quanto ao que tu me perguntaste ontem à noite no oculto do teu quarto, sem que ninguém te ouvisse, a resposta para ti é: eu quero que tudo seja lançado ao chão e que tu construas um novo templo para mim nesse lugar. Eu quero que lance tudo ao chão e construa uma nova casa de culto, de adoração ao meu nome. E tu verás que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando o Senhor falou essas palavras, pastor Osés derreteu. Pastor Osés chorava tanto, tanto, ele chegava a tremer de chorar. E começou a agradecer ao Senhor e dizer assim: Pai, eu te falei isso ontem à noite no meu quarto. Eu não pronunciei palavras para que o inimigo de nossas almas não as ouvisse. Para eu ter plena convicção que era da minha alma para o Senhor e do Senhor para a minha alma. E o Senhor me respondeu dessa forma. E foi um regozijo muito grande. Parece que ali, naquela noite, nasceu a igreja nova. Foi algo tremendo. E nós orando, Deus falou com ele e disse que ele jogasse embaixo, que ele jogava em cima. Aí ele, um homem de fé, como ele era, né, um homem de Deus, e ele pegou e chamou os irmãos todos, reuniu os irmãos e falou: olha, irmãos, quem tiver marretas, ferramentas, vão trazer, porque nós vamos derrubar isso aí. Aí começou o trabalho e eu com os irmãos, era fazendo comida, era o café. Graças a Deus, sempre Deus nos abençoou e foi tudo posto abaixo. E Deus foi mandando do céu. O início aí foi mais ou menos assim. Estava eu na minha casa quando o finado pastor Oséias chegou na minha casa. A minha velha, minha companheira, estava enfermo, bastante enfermo. E ele foi visitar. E chegando lá, ele conversando comigo, me disse que iria desmanchar o templo por ordem do Senhor e construir outro. Eu, como sabia das rendas da igreja, fiquei assustado com a coisa, porque era muita coisa. Mas começamos por ordem do Senhor e foi uma bênção de Deus. Nesta construção aí, trabalhou aí muitos irmãos, teve no princípio quantidade de, às vezes, até uns 40 irmãos, 35, 40 irmãos, querendo trabalho para fazer. Foi uma união muito grande, muito boa, muito maravilhosa. Todos sem salário, todos por amor à igreja e esperando na misericórdia de Deus, no benefício de Deus. Nós trabalhávamos lá por amor, nós não tínhamos salário. O dinheiro que nós tínhamos no final de semana era o dinheiro do ciclo de oração das irmãs. Quando elas iam ensaiar, recolhia as ofertas, o saudoso pastor José dividia para nós. Nós estávamos trabalhando também na obra. Quando ele descia aquela escada ali que tem por detrás do púlpito ali, de lá ele já viu os defeitos que tinha na obra e ele gritava para a gente consertar. Ó, aí tá errado, tem um buraco aí nesse reboco, tem que consertar. Aí nós ia, consertava e Deus nos ajudava. Até os vizinhos que da época admiravam, né? E até ia lá olhar como é que era, ficava admirado. Ele me chamava e falava: ô Costa, aqui ó, o Espírito Santo de Deus me mostrou assim, aqueles banquinhos lá em cima da galeria, o primeiro banquinho, o segundo banquinho, o terceiro, acho que o terceiro, não sei se tem o 3. Ele me mostrava no papel desenhado, ele falou: o Espírito Santo de Deus me mostrou que ia fazer aqui em cima desse jeito, Costa, olha aqui, o desenho que eu fiz. A prova foi, pensava assim, meu coração, quem sou eu para dizer que eu não aprovo? O rei mandou fazer e o secretário do rei está aprovando, está mais que aprovado. Foi tudo feito dessa maneira. Não tinha ainda essa praça, mas logo depois que a construção foi erguendo, então a prefeitura achou por bem então fazer a praça do outro lado. Ele lançou para nós um desafio, se nós queríamos então fazer esse trabalho. E queria ali trabalhar na obra até quanto Deus quisesse. Um dia ele viu que tinha uma coluna dentro da igreja e que estava com as ferragens, que me chamou muita atenção. As ferragens em dias, muito bonitas, poderia aproveitar aquelas esperas para dar continuação no púlpito da igreja, nas colunas das escadas.
Quando o pastor Zé viu que ia dar prosseguimento, o pastor Zé disse, olha, não pode ficar nada aqui do templo velho. Era uma obra nova, isso é importante, né? Arou-se a terra e plantou-se uma igreja. Mas aí começou o bom da festa, né? Vamos quebrar, aquela alegria para quebrar. Hora do almoço, aquela alegria. Tinha assim, setores, né? Várias irmãs que tinham o ministério de cozinhar, dos peões. E tinha aqueles que entendiam mais da construção, que coordenavam, que planejavam. Tinha o pessoal da ferragem, tinha o pessoal do concreto. Era uma festa que às vezes ia até 10 da noite, né? E outras vezes foi até mais tarde, na hora de concretar, que são vigas muito grandes, não podia parar. Assim, em determinado momento, tinha que terminar de concretar, então era aquela festa. Outros mais irmãos que trabalhamos tudo junto aí, sentamos piso da igreja, granito na igreja, pastilha na frente da igreja. Na área da pintura, que eu assumia parte da pintura da igreja, na época. Eu entrei fazendo a galeria, fiz o telhado ali da cima da casa do pastor Oséias, foi eu que fiz. Nós trabalhávamos de segunda a domingo e nunca nós reclamamos, o Simão não reclamava do que fazer da semana a domingo. E sempre Deus abençoou. Eu vou me falar do irmão Geraldino. O irmão Geraldino abraçou aquilo de tal maneira, o irmão Geraldino parece que não ia mais em casa, o prazer dele era ficar ali guardando a construção. Parece que ele tinha ciúme de um grão de areia que saía pela calçada. Ele cuidava com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor. E tantos outros irmãos ali trabalhando na construção. Quero dizer para todos que nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, ninguém esteve aqui para dar uma sugestão de uma forma ou de outra. Tudo o que foi feito aqui estava na direção de Deus, que foi orientado ao pastor Oséias para a construção deste templo. E hoje está aí o templo erguido para a glória do nome de Cristo, né? Quem vem aí fica admirado. Quem foi o engenheiro, quem foi isso. O Oséias orava de rosto no chão para Deus dar um modelo do púlpito para fazer o tanque batismal embaixo. Aquilo ali, ele viveu a vida de oração e Deus foi mostrando para ele. E eu me lembro que quando a igreja estava assim praticamente pronta, faltava só alguns detalhes. Num culto de oração nós estávamos todos de joelhos, o Senhor então deu uma canção. Dizia, ao vermos a glória do segundo templo, damos glória ao santo nome do Senhor. E lhe agradecemos por seus servos que aqui ele enviou para o labor. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. E nós somos testemunhas disso, que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. E Deus honrou o pastor Oséias. Deus fez muitas maravilhas ali. Oséias era um homem íntegro diante de Deus e diante dos homens. Né? Um pai, um esposo, viveu para Deus, para a igreja e para a família. E deixou o filho dele, que é um espelho para ele. Para nós, né, dele. Eu agradeço a Deus porque depois dessa obra toda, não ficou só nisso. O trabalho cresceu na administração do nosso pastor, porque ele conhece as coisas e ele tem uma sabedoria muito grande. E nós damos graças a Deus porque temos um pastor que é uma bênção na nossa vida.